Pronto, então não há faltas portanto, consequentemente, não há qualquer tipo de justificação. Vamos entrar no período antes da ordem do dia e o período antes da ordem do dia, eu gostaria de, antes de mais, atendendo às circunstâncias, agradecer a todos, enfim, o trabalho que temos feito em conjunto para combater este vírus e a pandemia que ele originou em todo o mundo e aqui concretamente no Concelho de Vagos. Nós já falávamos há alguns dias sobre manter esta reunião de Câmara, porque entendemos que era fundamental fazer a reunião e antecipámos até um bocadinho à lei. A lei saiu hoje, é a Lei 1A de 2020, e que determina que a obrigatoriedade, portanto, eu vou ler o artigo 3º, que diz respeito aos órgãos do poder local, que diz que as reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, previstas para os meses de abril e maio, podem realizar-se até 30 de junho de 2020, no seu ponto 1. Ponto 2. A obrigatoriedade da realização pública de reuniões dos órgãos deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades intermunicipais, conforme previstos nos artigos 49º, 70º, 89º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da autarquia, sempre que tecnicamente viável. Ou seja, e já agora perguntava, quer aos senhores vereadores, quer aos funcionários da Câmara, a quem agradeço também estarem neste meio telemático, se veem algum inconveniente em que esta gravação que estamos a fazer da nossa reunião seja colocada à disposição de todos os municípios nos meios digitais da Câmara Municipal. Começava pelos funcionários. Paula Sarabando. Não vejo inconveniente. Carla Sarabando. Não tem microfone, a dona Carla. Convinha ela... Já ligou. Escrever. Ela pelo menos que te mande uma mensagem, Susana. Então, Okay. manda uma mensagem à Susana, Carla, por favor. Ou para mim, ou para alguém. Eu continuava. Engenheiro Castro, da sua parte, há algum... Mim presente, está tudo bem. Ok. Senhor Vice-Presidente, também autoriza? Tudo bem, autorizo, sem problema. Sr. Vereador João Domingos. Autorizo. Senhora Vereadora Dulcínia Sereno. Autorizo. Senhora Vereadora Sara Caladé. Está bem. Senhora Vereadora Susana Gravata. Autorizo. Pronto, eu também autorizo e, portanto, esta Eu também gravação... Pedro Bento. E para falta o Pedro Bento. Pedro Bento, peço desculpa. Autorizado. Peço desculpa, Pedro. E, portanto, existe aqui uma autorização de todos para que possamos gravar esta reunião e que a possamos disponibilizar a todos os municípios que estejam assim interessados. Portanto, como eu dizia, fazendo já a leitura da lei do seu ponto 3, sem prejuízo dos dispostos do número anterior até ao dia 30 de junho de 2020, podem ser realizadas por videoconferência ou outro meio digital as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, desde que haja condições técnicas para o efeito. Aproveito também para dizer que, entretanto, nós há cerca de 2 semanas instalámos este software e, portanto, ao instalarmos o Microsoft 365, passa a publicidade, permitiu-nos também criar esta ferramenta do Teams
e podermos estar aqui em videoconferência e, portanto, termos esta reunião alargada e em formato digital. Portanto, também aqui os meus parabéns à informática da Câmara Municipal, mais uma vez pelo trabalho que têm feito e que nos permitiu estarmos aqui hoje. Esta lei, já agora, também estabelece aqui alguns novos prazos para a prestação de contas, mas eu deixaria isso para uma próxima ocasião e para discutirmos futuramente. Em relação à situação atual que nós vivemos, dar-vos nota de algumas coisas que que a Câmara Municipal tem vindo a fazer e que são importantes no atual cenário que nós vivemos. Nós ativámos o nosso plano municipal de emergência no sábado às 19 horas da noite, portanto, em consequência da ativação do plano distrital de emergência no dia anterior, às 23 horas. E desde então temos vindo a tomar algumas medidas, algumas de âmbito social, outros que se prendem também com as questões de saúde pública. Nós temos, desde a questão do apoio aos idosos, que nós estamos neste momento a fazer, até à limpeza das ruas, têm sido medidas que temos tomado em conjunto com as IPSS, em conjunto com as juntas de freguesia, em conjunto e articulação com a Autoridade Local de Saúde, e, portanto, tudo aquilo que temos feito, julgamos nós que tem sido no bom sentido e, neste momento, nós temos a lamentar 2 casos, 2 infectados no Concelho de Vagos, que estão, enfim, a ser acompanhados pela Autoridade Local de Saúde e que neste momento não oferecem grandes cuidados de saúde, mas a quem aproveito para desejar as melhoras. Eu tenho dado algumas notas públicas sobre a importância que é termos informação mais correta e mais assertiva possível. O nosso nível de informação está muito limitado por aquilo que é a informação que nos é fornecida pelas entidades locais de saúde, mas temos procurado gerir isso da melhor maneira. A questão, e que eu tenho apelado a todos os cidadãos, é que façam bom uso da informação que têm, não divulguem informação que pode ser falsa. Por exemplo, esta semana, como penso que vocês tomaram nota, circulou a informação que um dos contagiados era o Dr. Carlos Bento. Eu próprio e o Sr. Vice-Presidente falámos com ele, apurámos que não era verdade esse boato e aproveitei para desmentir publicamente o mesmo, porque a manutenção desse boato estava a causar um pânico social muito grande. E, portanto, acho que é muito importante nós, que somos atores políticos, também procurarmos sensibilizar as pessoas para essa questão da divulgação da informação, e penso que já todos lemos essa frase, quase tão mal como o Covid-19 é o Covid dizer. E, portanto, é muito importante nós termos cuidado com a informação que passamos. Por fim, e enfim, estou disponível para qualquer questão que surja, posso não me estar a lembrar, também peço algum socorro, algum auxílio aos senhores vereadores. Antes da questão final, deixem-me só, eu fiz um despacho também no domingo, que já agora queria saber com o senhor engenheiro Castro se esse despacho carece de ratificação ou não, mas o meu despacho de domingo prevê a passagem da Câmara Municipal aos serviços mínimos, manutenção de algum trabalho que pode ser feito em teletrabalho, temos vindo a fazê-lo e muito bem, e temos assegurado só os serviços mínimos à população, nomeadamente alguma manutenção, e temos obviamente estado aqui com um gabinete de crise, digamos assim, que em sede de Câmara Municipal
tem muito presente a minha pessoa enquanto responsável máximo, sou vice-presidente, o Sr. Vereador Pedro Bento também nas várias ações de apoio social que tem exercido e também quer o Cláudio Curto, e quer o engenheiro Miguel Sá, quer uma série de outros funcionários, desde funcionários da limpeza, motoristas, etc. Todos têm sido relevantes para que se mantenha aquilo que eu tenho referido como o normal funcionamento do nosso município, tendo em conta a normalidade que é esta situação. Por fim, deixem-me só dar nota mais uma coisa. Nós temos também trabalhado em conjunto com o nosso ACES e com o nosso hospital. Temos cedido, tenho tomado essa iniciativa de ceder tudo aquilo que nós podemos em colaboração com o ACES e com o hospital, desde, por exemplo, o ACES pediu-nos para disponibilizarmos uma viatura da Câmara Municipal para que o cuidado de saúdes primárias fosse prestado às pessoas no seu domicílio e eu tomei a iniciativa de oferecer, salvo seja, oferecer para uso agora, não uma, mas 3 viaturas. Portanto, neste momento estão 3 viaturas da Câmara, uma no posto médico de Sousa, outra em Ponte de Vagos e outra no Centro de Saúde de Vagos, que estão a ser utilizadas para que os cuidados de saúde primários sejam prestados às pessoas no seu domicílio. Mas temos colaborado também com o hospital e com o ACES na recolha de equipamentos de proteção individual. Enfim, temos feito muita coisa em conjunto com estas duas entidades. Há pouco, e peço desculpa aos vereadores do PSD, mas eu já falei com o Sr. Vereador João Domingos, para eles vai ser uma novidade, para o Sr. Vereador já não. Eu recebi do Hospital de Aveiro uma proposta para nós adquirirmos 2 desfibrilhadores que são usados em conjunto com os ventiladores. Para os ventiladores funcionarem, precisam ter em SOS os 2 desfibrilhadores. O custo são 18.000 euros mais IVA, e eu, antes de começarmos a reunião, porque estas coisas, nesta altura, convém nós decidirmos muito prontamente, porque senão os equipamentos desaparecem em pouco tempo, eu falei com o Sr. Vereador João Domingos e dei-lhe nota desta necessidade, digamos assim, dei nota desta necessidade e, portanto, ele concorda com o facto da Câmara Municipal adquirir esses 2 equipamentos e de os oferecer à Câmara Municipal, ao Hospital Distrital de Aveiro. Isso ainda não vem aqui para deliberação, porque nem sequer há um despacho que fundamente isso. No fundo, é só partilhar isto com vocês, que na próxima reunião de Câmara trarei cá um despacho que fundamenta a aquisição destes 2 equipamentos e que os coloca à disposição do Hospital Distrital de Aveiro. Portanto, eu já comuniquei isso ao Sr. Diretor Clínico do Hospital e, portanto, ele, neste momento, já está a tomar todas as providências necessárias para que o equipamento fique à nossa disposição. À nossa, entende-se, dos municípios de Vagos e todos aqueles que utilizam o Hospital Distrital de Aveiro. Portanto, já está dada a instrução e, portanto, nós temos que colaborar com as nossas entidades de saúde numa altura que é muito crítica. Por fim, gostaria de deixar aqui um apelo e uma mensagem de esperança a todos os cidadãos que terão a oportunidade de ouvir esta nossa reunião de Câmara. O apelo é que tenham, de facto, um trabalho e uma forma de estar mais proativa naquilo que é o combate a esta epidemia. E quando eu digo proativa, não basta que as pessoas façam manifestações de solidariedade de todos os profissionais que têm que trabalhar nesta altura, se depois
não cumprirem com as regras básicas da vida em comunidade. Eu ontem também dei nota pública disso, desloquei-me, passei na Senhora de Vagos e estavam 2 contentores de lixo completamente cheios de erva, de relva e de ramos de árvores. Entretanto, comunicámos à Luságua, a Luságua foi recolher, eu próprio vi a recolha a ser feita e passado umas horas já lá estava um colchão. Portanto, eu quero apelar às pessoas que tenham um respeito. Nós estamos a fazer um trabalho muito grande nesta matéria. Ainda hoje vamos iniciar às 20 horas, em conjunto com as juntas de freguesia, a desinfecção das ruas e dos sítios públicos. Mas é muito importante que todos colaborem neste período, que é um período difícil, é um período que é novo para todos nós, mas que é um período que requer de nós uma preocupação adicional e um cuidado adicional. E a mensagem de esperança, que eu acho que nós vamos conseguir ultrapassar esta situação com alguma brevidade, mas é preciso depositarmos também esperança no futuro e é preciso trabalharmos com os nossos parceiros, com as IPSS, com as escolas, com as empresas, para que no futuro os problemas que vêm a seguir a este Covid-19, os problemas na economia, não sejam tão difíceis de ultrapassar. Nós vamos perder o mundo inteiro, não é só Portugal, nem é só o município de Vagos, vai perder milhares, se calhar milhões de postos de trabalho e nós precisamos de recuperar rapidamente. Se calhar também é a altura de nós darmos mais importância a pequenas coisas que se calhar às quais não damos tanta importância e que se calhar hoje passamos a dar o valor de um abraço, o valor de um carinho, o valor de um conforto, que se calhar muitas vezes não tem preço, mas que nós às vezes damos pouca importância e pouco valor. Portanto, acho que estamos numa altura em que devemos ter todos muita responsabilidade, mas devemos ter esperança no futuro e a esperança nos homens e a esperança nas pessoas, que é muito importante. Eu acredito nos vaguenses, acredito em todos e peço a colaboração de todos para ultrapassarmos o mais rapidamente possível esta crise que vivemos e que vai ter consequências no futuro, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos ser capazes de as ultrapassar. E terminei a minha intervenção no período antes da ordem do dia. Não sei se algum dos senhores vereadores quer intervir também, com certeza. Não sei. Eu. Quem é que se inscreve? Sara? João? Eu. Susana? Susana. Ok. Então, pela ordem que eu disse, a Sara Caladé? Sim, eu queria só dar nota de uma situação que é, apesar de estarmos a cumprir serviços mínimos, mas nós temos a maioria das pessoas que conseguem, estão a fazer teletrabalho e, portanto, não estamos só a responder às situações urgentes, estamos a fazer o trabalho normal dentro de cada uma das áreas, com algumas limitações, é certo, mas os funcionários estão a responder muito bem a este apelo e, portanto, estamos a conseguir ter alguma normalidade na realização de tarefas. Os primeiros dias foram mais difíceis, com um volume grande de chamadas telefónicas e um volume grande de entrada de documentos por e-mail. Estamos a conseguir transferir isso tudo para as nossas aplicações para que os funcionários possam continuar a dar resposta e a fazer o seu trabalho normal no seu posto de trabalho, que neste momento não é na Câmara Municipal, mas é na casa deles e, portanto, queria só essa nota, só para que as pessoas percebam que podem continuar a fazer os seus pedidos e nós vamos continuar a responder com estas limitações, mas que vamos continuar a responder. Relativamente à situação em concreto, subscrevo em absoluto tudo o que o Sr. Presidente disse e, portanto, vamos todos ter aqui umas alterações de comportamento e esperar que isto passe
rápido e com o mínimo de consequências. Senhor Vereador João Domingos. Bem, desculpa pela confusão que houve com a mudança da hora da reunião, às 16h30. João, estás com Sim. alguns problemas na audição, não te estamos a ouvir bem. Não me estão a ouvir bem? Tens que Agora estar aparentemente sim. Ok, mas depois eu abri o microfone, mas de facto se calhar houve aqui algum atraso. E agora posso falar? Sim, Sim. podes. Sim. Ok, pronto. Repetir então, pedir desculpa por este equívoco que eu criei. A reunião não era para ser às 16h30, mas às 9h30. Mas pronto, conseguimos estar todos, isso é que importa. Segundo ponto, para dizer que de facto subscrevo as afirmações do Sr. Presidente ao convidar as pessoas a terem uma atitude mais proativa ao nível e compreensiva em relação à utilização dos bens que são de todos, nomeadamente a recolha, facilitar-nos tudo. Não é? Tudo que pudermos adiar, devemos adiar. E pronto, e deixar uma mensagem de esperança a todos nós, e aos vaguenses em particular, que se todos colaborarmos, com certeza que vamos ultrapassar este momento. Estou convencido que vamos ser todos solidários uns com os outros, no caso de tudo isto descambar mais do que estamos à espera. João, podes terminar só, desculpa. Pois, eu basicamente não sei se a última parte da minha conversa foi ouvida por todos, mas é isso, é deixar uma mensagem de esperança para todos nós, vaguenses, e uma mensagem e um pedido de solidariedade maior do que aquela que tem havido até agora. Senhora Vereadora Susana Gravato, também tinha pedido a palavra. Sim. Tem a ver com o seguinte, nós tínhamos falado há 2 reuniões atrás, salvo erro, que a próxima reunião, dia 2 de abril, seria às 16h30, para depois haver a tomada de posse do Conselho Municipal da Segurança. Acontece que, tendo em conta esta situação que nós estamos a passar, houve uma reestruturação em todos os serviços e no trabalho a efetuar e prioridades. Portanto, esta passou a não ser uma prioridade e não foi convocada as pessoas e, portanto, também estamos na data em que está a ocorrer o estado de emergência. Por isso mesmo, não irá ser feito a tomada de posse no dia 2 de abril, portanto, na próxima reunião de Câmara. A reunião de Câmara estava marcada para as 16h30, para nós, depois seguindo-se a tomada de posse. Não sei se não será melhor marcar para a hora habitual, não sei, deixo isso ao vosso critério, obviamente, e nessa altura então depois tomaremos uma nova data para a tomada de posse do Conselho. E obviamente fazer minhas as tuas palavras, palavras de todos, neste caso que já falaram, que sem dúvida alguma estamos a passar por mais uma fase muito difícil. Este mandato tem sido, na verdade, várias situações difíceis e esta é mais uma, mas acredito que vamos passá-la da melhor maneira possível e vamos sair mais uma vez de cabeça erguida. Com algumas mazelas, sim, mas no fundo, mais uma vez, Vagos vai mostrar que é um exemplo, sem dúvida alguma. E dou os parabéns a todas as pessoas que têm trabalhado, tanto o Executivo que tem trabalhado, na minha opinião, muito bem, bem como todas as pessoas da Câmara e não só os municípios também têm sido um exemplo. Muito obrigada a todos. Sim. Sr. Vereador Pedro Bento, quer dar uma explicação breve sobre as medidas que temos tomado? Pode ser. Portanto, em relação à questão do apoio que estamos, o apoio mais próximo aos idosos, creio que é uma boa iniciativa, que já temos colaborado com alguns pedidos,
Por um lado, felizmente, não são muitos, também é bom sinal. É sinal que os idosos também não estão totalmente isolados, porque também têm o apoio de uma excelente rede de IPSS que faz o apoio domiciliário e que também colabora nesta vertente. No fundo, o que nós pretendemos com este projeto é que as pessoas com dificuldades motoras ou dificuldades de mobilidade, idosos, como é evidente, eventualmente também surgir uma situação que não seja idosa, mas que se enquadre nesta questão da mobilidade reduzida, também poderá ser apoiada. Agora, o que nós pretendemos é que todas as pessoas que se sintam isoladas e que não tenham um acompanhamento familiar que lhes permita ir a uma farmácia, ir a um supermercado, digamos que buscar bens essenciais, nós temos uma equipa na Câmara Municipal, com o apoio das juntas de freguesia, que depois também para fazer a triagem, porque nós também sabemos que existem sempre pessoas que se aproveitam um bocadinho destas circunstâncias. No fundo, faz uma triagem com os presidentes de junta, para efetivamente eles confirmarem se a pessoa em causa precisa do apoio. Nós fazemos uma listagem diária para depois, no dia seguinte, fazermos essa entrega. É evidente que se surgirem emergências, como já aconteceu ontem, do medicamento, portanto, nós, nessas situações, vamos no próprio dia. Quando são situações de bens de supermercado ou uma receita que pode ser enviada no dia seguinte, é assim que estamos a proceder. Portanto, neste momento já ajudamos algumas pessoas, estamos em crer que com o andamento e com o passar do tempo mais situações irão surgir, mas o importante é que os idosos se sintam apoiados, mas sobretudo pelos seus familiares. Eu acho que neste momento os familiares também são importantes para dar esse apoio aos seus pais. Não é? Senhor. Já agora, se calhar também dava a palavra ao Paulo Sousa e à Dulcínia. O Paulo Sousa, para explicar aquilo que estamos a fazer em termos das operações de manutenção que continuam asseguradas pelo município, e a Sra. Vereadora Dulcínia Sereno depois fará também um ponto de situação sobre a questão da recolha dos resíduos sólidos urbanos, que é também uma matéria essencial. Paulo. Sim, nós nos serviços operacionais, portanto, temos serviços mínimos em funcionamento, deveremos ter à volta de 15 pessoas, embora a trabalhar, as outras estão todas disponíveis, vão-se revezando também algumas situações, para aqueles serviços mais urgentes, por exemplo, o serviço de tapa-buracos, serviços de jardinagem, e os serviços que forem necessários. Portanto, os serviços estão disponíveis também para qualquer situação urgente que seja pedida, e nós temos uma programação também dos serviços essenciais e que vamos ajustando basicamente ao dia ou 2 em 2 dias. Há também funcionários dos serviços operacionais na parte da entrega de bens essenciais. O chefe de divisão e os encarregados também estão, portanto, nos armazéns, estão disponíveis. Pronto, temos a outra parte em questão do núcleo de manutenção, núcleo de energia e manutenção de infraestruturas, está também em teletrabalho ou também presencialmente quando é preciso. Ainda hoje foi necessário uma deslocação à Praia da Bagueira, por causa de um problema lá que temos com a regulação da iluminação do passadiço, da iluminação pública, e também da instalação do posto de carregamento, que já foi para veículos elétricos, foi instalado hoje, portanto, junto ao Garfo. Portanto, os serviços respondem sempre que é necessário. Okay? Portanto, é isso que eu queria dizer. Sra. Vereadora Dulcínia, agora para completar a ronda. Sobre os resíduos, eu normalmente faço a vistoria aqui na Praia da Bagueira, ligo à Sónia, aqui tem sido, pelo menos nos jardins, eu pedi a uma funcionária porque as pessoas usam luvas e mandam fora,
e máscaras igual, e penso que andam a caminhar de manhã, não será por mal, é o hábito que algumas pessoas têm, é usar e deitar fora, e temos pedido a uma funcionária para andar com saco plástico, pelo menos a retirar aquilo que é mais visível. Sobre as recolhas, têm sido feitas quase normalmente, e a recolha dos outros resíduos também se tem feito com menos frequência, mas também se tem feito. Sobre as limpezas, temos uma equipa que vem de manhã à Bagueira e depois durante o dia a Sónia encaminha-as para os sítios onde elas são mais precisas e onde é mais visível a necessidade. As casas de banho quase que estão todas fechadas, algumas abrem com algumas restrições. O mercado municipal, há pessoas que querem ir vender. Eu falei com o Amilcar hoje, não tinha o telefone do Sr. Jorge, para, se as pessoas quiserem ir, deixamos-las ir, mas com restrições, e ali também não vai muita gente, mas agora nestes momentos podem querer ir comprar os alimentos ali, e é bom que vão, mas que tenham algum cuidado em ir. O mercado de peixe está fechado, como sabem. Sim. Posso também dar nota de outra coisa? Sim. Sim, Pedro. Sim, é relativamente à questão das refeições dos alunos de escalão A, porque recebemos um e-mail da Digesta para questionar quantas refeições já foram servidas. Nós estamos para dar resposta, porque efetivamente nós optámos por não servir refeições, mas sim transferir a verba das refeições para os encarregados de educação. Já enviámos para todos os encarregados de educação que têm alunos com escalão A um SMS para que eles nos enviem o NIB, e que também, ao enviar o NIB, se identifiquem com o nome do aluno e a turma, para ser mais fácil de depois fazer essa transferência. Portanto, estamos já a receber alguns contactos por parte dos pais. Relativamente a esta questão das refeições ainda, nós estamos disponíveis para confeccionar a refeição para os pais que assim o entenderem, ou seja, o objetivo de fazer a transferência do dinheiro foi simplesmente para evitar que os pais, ou que os pais fossem ao agrupamento buscar a refeição e iriam concentrar ali 100 ou 200 pessoas, acho que não é esse o objetivo, ou a outra possibilidade seria, por exemplo, as IPSS poderem levar a casa. Creio que este modelo da transferência é um modelo que, nesta fase, creio que é uma boa medida, porque, no fundo, os pais estão em casa, fazem a refeição para um filho ou para dois, ou seja, fazem a refeição para toda a família. E a verba que se destina ao pagamento daquela refeição, os pais recebem o dinheiro e, portanto, no fundo, podem comprar eles os alimentos necessários para confeccionar. Era só para dar esta nota. Sim, senhor. Sim, senhor. Resumidamente, a Câmara Municipal continua a funcionar. Portanto, aliás, nós somos servidores do Estado e, portanto, não podemos parar, não podemos tirar a folga numa altura destas, como é evidente, e, portanto, daí temos tudo em funcionamento. A única coisa que não está, de facto, a funcionar é o mercado de peixe da Praia da Bagueira, mas porque foi uma iniciativa das senhoras que vendem peixe. Elas, enfim, não entenderam que não tinham conforto suficiente para fazer a venda, apesar de haver algumas restrições ao funcionamento do mercado, mas entenderam que não era suficiente e, portanto, deixaram de vender e, portanto, nós encerramos o mercado de consequência disso. Portanto, nós não deixamos de estar em permanente atividade e, portanto, é assim que vamos continuar e, portanto, com a certeza de que, até por aquilo que ouvimos aqui nestas intervenções, com a certeza que estamos todos juntos em busca de um objetivo e estamos todos unidos. Neste momento não há partidos políticos, há simplesmente
cidadãos que desempenham funções públicas e que querem o melhor para o seu concelho, neste caso. Certo? Certíssimo. Então, se não houver mais não sei se há... Esqueci-me da biblioteca, mas está a funcionar como os outros serviços. Igual. Serviços mínimos, sim. É. Não sei se, para além destes pontos, mais algum dos senhores vereadores quer usar da palavra. Pronto. Então, vamos seguir. Podemos prosseguir, senhores vereadores? Podemos prosseguir, certo? Se não houver nenhuma oposição, prosseguirei. Pronto. Então, o primeiro ponto da ordem do dia, não há atas a registar, portanto, passamos ao segundo ponto da ordem do dia. Protocolo de colaboração entre o município de Vagos e o agrupamento de escolas de Vagos no processo de transferência de competências em matéria de educação. Há uma proposta do Sr. Vereador Pedro Bento, a quem eu dava a palavra para explicar esta proposta. Pedro Bento. Sim, senhora. Este ponto foi um ponto que já veio na última reunião de Câmara, que foi retirado para esclarecimentos. No fundo, com a transferência de competências, nós passámos a gerir, digamos que o refeitório e o buffet. E era nesses dois serviços que o agrupamento conseguia algumas verbas para o seu plano anual de atividades, para adquirir algum material, bens e serviços. E, no fundo, neste momento, eles deixaram de ter essa receita e continuam a precisar de desenvolver as suas atividades. No fundo, verificando as verbas que se apuravam ao final do ano, entendemos que até 30 mil euros é um valor adequado para o desenvolvimento das atividades ao longo do ano. Aquilo que está previsto é fazer a transferência em 2 momentos, que é o início do ano civil, que o mês de janeiro, por norma, as verbas que estão no Ministério as verbas que estão no agrupamento têm que ir a Lisboa e só depois é que a disponibilizam. E há ali um mês que ficam sem acesso a esse dinheiro. Portanto, nós faríamos uma transferência em janeiro e depois no final do ano letivo para preparar o próximo ano letivo. Portanto, era mais ou menos nesta base, nesse sentido. Se houver algum dos senhores vereadores que queira intervir neste ponto, não havendo, eu perguntava se alguém vota contra. Não. Se alguém se abstém. Portanto, não havendo votos contra nem abstenções, este ponto foi aprovado por unanimidade. O ponto seguinte à ordem de trabalhos, protocolo entre o município de Vagos e a DOCA Pesca, e eu dava a palavra ao Sr. Vice-Presidente para explicar este protocolo. Ora bem, este protocolo tem o objetivo de formalizar a cedência do edifício onde funciona a atual vendagem, do edifício, mas não a totalidade. Portanto, uma parte do edifício, basicamente, é metade do resto do chão. Portanto, é para fazer este protocolo de cedência à DOCA Pesca. É um protocolo que foi proposto pela DOCA Pesca, houve alguns ajustes e não é um protocolo muito complexo. Estão definidas as obrigações de cada entidade no protocolo. Ele é feito por 5 anos, é prorrogável e pode ser, mediante as condições que também estão no protocolo, pode ser cancelado em virtude de alguma situação que ocorra. Portanto, basicamente é isto, é para formalizarmos esta situação, portanto, que já se encontra em utilização há algum tempo. Obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão quanto a esta matéria? Alguns dos vereadores têm alguma questão? Não há. Portanto, passamos imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não havendo votos contra nem abstenções, este ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto 3, isenções e reduções de taxas. Não existe nada na ordem de trabalhos. Ponto 4, é um apoio social, um apoio aos tratos sociais desfavorecidos, é um apoio a uma renda de casa. Senhor Presidente, peço desculpa. Sim. Depois do protocolo,
A seguir temos um resumo diário de tesouraria. Obrigado, Paula. Obrigado. Passei aqui à frente da folha, sim. Muito obrigado. O ponto da Administração Geral, ponto 1, é o resumo diário de tesouraria, como a Paula Sarabandi bem me alertou, que são 443.785,39 €. Portanto, ponto 2, subsídios, e ponto 3, isenção e redução de taxas, não há nada. E ponto 4, apoio a estratos sociais desfavorecidos, era aquilo que eu já tinha resumido, é um apoio a uma renda de casa, está devidamente fundamentado, penso que não há nenhuma explicação adicional requerida, não sei se algum dos seus vereadores pretende algum esclarecimento adicional, penso que não havendo isso... Por acaso, eu já tinha falado telefonicamente com o vereador Pedro Bento, porque entendo que este ponto não trouxe a informação toda, só trouxe a conclusão ou a proposta da técnica do Serviço Social, da doutora Lina. E depois, não sei porquê, também não consegui recebê-la, houve um problema de comunicação. Portanto, este ponto, eu vou votar favoravelmente, mas gostaria que, de facto, nem que fosse a posteriori, me chegasse a informação do detalhe desta proposta, está bem? Certíssimo, Sr. Vereador. Certíssimo. Não sei se o Sr. Vereador Pedro Bento tem alguma coisa a acrescentar, mas senão também enviamos a informação ao Sr. Vereador João Domingos, não tem nenhum problema. Sim, de facto, também estive a ver os documentos e faltava a descrição, digamos, do agregado familiar e esse estudo que foi feito o trabalho feito pela Serviço de Ação Social. Não sei se, depois acabei por falar com o vereador João Domingos e encaminhei por e-mail. Não sei se chegou a receber esse e-mail. Pois, infelizmente não consegui receber esse e-mail. Eu sei que mandou para o e-mail da Câmara Municipal, mas não está lá nada. Isso, e é só por isso. Portanto, eu sei que a informação existe, não a tenho, é na minha posse. Interessante que eu, quando vou pesquisar, por causa, agora na preparação da reunião da Câmara, fui pesquisar os documentos para preparar a reunião e fui ao e-mail enviado, ou seja, ele saiu. Bom, mas de qualquer forma fazer chegar novamente. Está bem. Mas não, mande para o outro mail então, porque na mailbox do servidor da Câmara não está, porque eu não consigo. Ok. Então, de todas as formas, então, com esse compromisso de enviarmos toda a documentação, eu perguntava quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por unanimidade também. O ponto 5 tem a ver com a ação social escolar, auxílios económicos ao primeiro ciclo, educação pré-escolar, atribuição de apoios da ação social a alunos transferidos ou com matrícula recente no agrupamento de escolas de vagos. Sr. Vereador, isto tem a ver também com aquela questão dos imigrantes de Venezuela e dos... Não, isso é o outro, isso é o ponto seguinte. Estes são só alunos que foram transferidos ou fizeram matrícula agora nesta altura. Portanto, o ponto seguinte é que são os alunos que regressaram de Venezuela. Ok. Então, este ponto é sobre alunos que transferiram de outras escolas, certo? Exatamente. Senhores vereadores, algum de vocês tem alguma questão? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, o ponto está aprovado por unanimidade. Ponto 6, agora sim, é a ação social escolar, apoios a alunos de nacionalidade estrangeira sem título de residência legal em território português. Relembro que estes alunos, se não fosse esta nossa deliberação, ficariam sem qualquer apoio social, sem qualquer backup social. São alunos que, na sua maioria, são regressados da imigração na Venezuela e, portanto, estão aqui sem qualquer apoio social. São dois para
o primeiro ciclo de Jardim de Infância de Calvão e 2 para o primeiro ciclo da Gafanha da Boa Hora. Está devidamente fundamentada a decisão. Perguntava aos senhores vereadores se queriam acrescentar alguma coisa, nomeadamente ao Sr. Vereador Pedro Bento. Não, este é um apoio que já vem na sequência de tantos outros que fizemos e que, de facto, estas crianças estão a precisar deste apoio com alguma urgência. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, perguntava quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Ponto 7 é o Programa Municipal de Ocupação de Jovens do CNAES. É algumas alterações. Já agora, enfim, eu não referi tudo aquilo que fizemos das decisões que nós já tomamos, mas, por exemplo, uma decisão que tomamos no âmbito do Covid-19 foi cancelar o Vagos em Ação Júnior. Não o fizemos e, portanto, foi mais uma medida que nós tomamos. Sr. Vereador Pedro Bento, qual é que é a alteração que vamos fazer ao CNAES? Muito bem, são fundamentalmente 4 alterações. É a possibilidade de os jovens poderem também participar em eventos, porque as normas anteriores referiam só que os jovens iriam participar em programas, em projetos, e não se referia a eventos. E, no fundo, no ano passado, eles participaram em alguns eventos, e, no fundo, é só para repor aqui um bocadinho também esta questão. Depois, uma outra melhoria, digamos que são quatro melhorias que fazemos nas normas. É ser mais explícito em relação a quais são os jovens que podem participar, porque as normas anteriores diziam que era para jovens entre os 16 e os 30 anos. Agora, além dos 16 e os 30, acrescentamos que é para jovens ativos, que também poderão estar desempregados ou estudantes. Portanto, digamos que é um bocadinho mais esclarecedora em relação àquilo que tínhamos anteriormente. Depois, relativamente ao número de jovens por projeto, nas normas anteriores falávamos em 10 jovens no máximo, mas a verdade é que, por exemplo, no evento da Natália, foram necessários mais. E, portanto, aqui o que se pretende é aumentar para um máximo de 20 jovens por evento, se houver essa necessidade, como é evidente. E depois também de alargarmos o número de participações de 50 para 75 jovens durante o ano que poderão participar nos vários projetos ou eventos que se vão realizar. Digamos que isto são melhorias às normas existentes e, no fundo, também foi uma primeira experiência e fomos verificando com o desenrolar das atividades de algumas lacunas e pronto, isto, digamos, é um upgrade às normas existentes. Sim, senhor. Alguma questão, senhores vereadores? Não? Então podemos passar à votação, certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Agrupamento de escolas de vagos os contratos de fornecimento de bens e serviços no âmbito do processo de transferência de competências em matéria de educação. Portanto, há uma ratificação de uma decisão que já está tomada do Sr. Vereador dos contratos de fornecimento de bens e serviços. Sr. Vereador, quer explicar esta questão também? Já agora? Muito bem, nós com a transferência de competências pedimos a cedência da posição contratual do agrupamento para a Câmara Municipal. A verdade é que houve algumas faturas que ainda vieram em nome do agrupamento de escolas de vagos, nomeadamente faturas de telecomunicações, de eletricidade, de água, e portanto as faturas estavam à cobrança para o agrupamento e já com alguma informação de que se não fossem feitos os pagamentos que iriam cortar os serviços. Portanto, no fundo, esta autorização que agora vem para ratificar foi para fazer o pagamento dessas faturas
que estavam em nome do agrupamento e que foram pagas pelo município de Vagos. Sim, senhor. Alguma questão, senhores vereadores? Não? Eu, por acaso, estava... ok, este é um problema burocrático, digamos assim, mas eu estive a olhar para as faturas e, portanto, no futuro terá a Câmara Municipal a pagar, ou já, a partir de agora, a pagar os custos de água e eletricidade. Mas a pergunta mesmo é, assim as escolas vão ficar integradas na compra da eletricidade em grupo, no mesmo pacote que a Câmara tinha até agora, não é? Sr. Vereador Paulo Sousa, Vice-Presidente, quer... Eu, pela informação que tenho, eles vão ter que honrar o contrato, portanto, eles fizeram o contrato por um ano, fizeram a compra de energia na Central de Compras do Estado, portanto, penso que não haverá possibilidade de se transitar para a nossa compra de energia em agrupamento, para o contrato nosso. Portanto, penso que eles terão que acabar o contrato. Foi essa a informação que eu tive. Mas se eventualmente depois se conseguir fazer essa transição, o nosso contrato permite acrescentar a qualquer momento qualquer instalação. Sim, senhor. Ok. Então, esclarecidas as questões, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 9 é uma ratificação também de um direito de preferência que nós não exercemos num dos lotes da zona industrial. Portanto, houve um empresário que já tem lotes na zona industrial, o Mário Carapinha, que chegou a um acordo com o vizinho, que era o lote 91, que era da Motofil, e, portanto, foi feita a aquisição deste lote e nós tínhamos, de acordo com os regulamentos, o direito de preferência na transmissão e decidi não usar esse direito de preferência, obviamente com aquela nota que já todos conhecemos, de que esta situação não é uma situação muito acarinhada pelo município, mas atendendo às circunstâncias, entendemos que é mais importante o desenvolvimento do concelho e, portanto, o investimento do empresário que quer investir, o São Mário Carapinha, do que esta questão, enfim, da possível especulação imobiliária com a venda. Portanto, entendi que esse direito de preferência não era de exercer neste caso concreto, pelos valores que estávamos a falar, e porque isso de facto poderia vir a prejudicar o interessado, o São Mário Carapinha, no desenvolvimento do seu investimento. Não sei se há alguma dúvida também quanto a esta matéria. Eu gostaria só de dar realmente a nota que era um lote que estava há muito tempo sem utilização e é bom, realmente, como o Sr. Presidente disse, vermos que ele realmente já será utilizado para a atividade económica. Senhores vereadores, mais alguma questão? Se não havendo questões, então perguntava quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Depois, Centro Náutico e Pescatório. Centro Náutico e Pescatório da Praia da Vagueira, houve alguns pedidos de esclarecimento que foram feitos e, portanto, nesta reunião foi para aprovar a resposta aos pedidos de esclarecimento. Eu julgo é que eles não foram remetidos aos senhores vereadores. Pois não? Posso? Pode, Paula. É o seguinte, quando eu mandei a ordem de trabalhos eu não tinha a documentação comigo.
Portanto, eu transcrevi algumas informações que já tinha anteriormente, mas como não tinha forma de digitalizar, na altura quando mandei a ordem de trabalhos, pronto, foi só com o que foi transcrito em ata. Pronto, mas basicamente isto poderá ser retirado e vir à próxima reunião, mas basicamente é um conjunto de dúvidas que surgiram pelos interessados, foi prestado esclarecimento por parte do júri e, portanto, nós temos que ratificar, temos que aprovar esses esclarecimentos. Acho que não vale a pena estarmos a retirar, o júri pronunciou-se e eu comprometo-me com os seus vereadores a enviarmos o quanto antes esta documentação. Também peço alguma compreensão enfim, esta não foi uma reunião normal, não foi uma semana normal e, portanto, peço também alguma compreensão sobre isso. Sr. Vereador João Domingos, sobretudo o senhor, está confortável com esta situação? Sim, até porque esta é uma decisão técnica e eu pouco posso acrescentar sobre ela. Ok. Sim, senhora. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade os esclarecimentos dos interessados. Ponto 2. Requalificação e ampliação da Escola Básica da Quintã. Eu julgo que aqui se coloca exatamente a mesma questão, não é, Paula? É exatamente a mesma questão, sim. Embora aqui a informação já existe mais informação. Pois eu na altura consegui, deram uma informação ainda na semana anterior e eu transcrevia. Daí esta estar mais completa. Pois, mas basicamente isto é uma coisa que já está ultrapassada. Porque a ata devia ter vindo para ratificação e não veio. Isto já é uma coisa mais atrasada. É a ata número 1 do júri. Portanto, não sei se há alguma dúvida quanto a esta matéria. Isto já está ultrapassado, nós até já assinámos contrato e, portanto, já remetemos o contrato para o Tribunal de Contas. Sr. Vereador, fazemos o mesmo procedimento? Vereador João Domingos. Sim, avancemos. Ok. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, a pista ciclável, Zona Industrial de Vagos A17, é a aprovação do projeto de execução que é fundamental para nós avançarmos com a nossa candidatura. Entretanto, houve uma prorrogação de prazo. Esta candidatura seria supostamente para fazer até dia 30 de março. Entretanto, houve uma prorrogação de prazo pelas circunstâncias que já se conhecem. Não é fundamental aprovarmos o projeto de execução, até porque provavelmente o Sr. Vereador João Domingos não veio cá consultá-lo à Câmara Municipal, mas basicamente também, se o quisermos aprovar, o traçado é aquele traçado que nós já conhecemos e que está apenso, digamos assim, à ligação da A17 à Zona Industrial de Vagos. Não há nenhum mal em aprovarmos hoje, mas também não há nenhum mal em não aprovarmos. Aquilo que o senhor, com certeza que não viu o projeto, não veio cá ver, e estes documentos não são enviados pela sua dimensão pelas plataformas digitais. Portanto, o que eu pedi ao senhor vereador é se a opinião para aprovarmos isto já de seguida, ou eventualmente deixarmos isto para uma próxima reunião de Câmara. Eu, se bem me lembro, este projeto já tinha ido, pelo menos o rascunho, já tinha ido a uma sessão de Câmara. Correto. E, portanto, eu, se não vi o definitivo, vi o rascunho e, portanto, me interessa saber por onde é que passa isso. Eu lembro-me mais ou menos, já tenho essa informação, portanto, acho que podemos avançar. Ok. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, o ponto 4 é exatamente a mesma coisa, mas para um outro
trajeto que é o do Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora até à Zona Industrial de Vagos. Também já tínhamos visto o rascunho e, portanto, é a mesma coisa. Certo, Sr. Vereador João Domingos? Certo. Ok, então, se estamos todos confortáveis, perguntava quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora temos os pontos da gestão urbanística e dava a palavra à senhora vereadora Sara. Então, eu estava aqui a tentar partilhar o ficheiro para perceber se vocês conseguiam ver os processos. Estão a conseguir ver? Não, pois não? Não. Então, esperem lá. Supostamente... Estão a conseguir ver? Sim. Sim. Ok. Afirmativo, parece. Este é do primeiro processo, trata-se de uma indústria na zona industrial de Vagos, em que foram feitas algumas alterações sem o devido licenciamento, que é o que está azul no desenho. A informação técnica é favorável a aprovarmos esta legalização, bem como a emissão da autorização de utilização. Não sei se há alguma questão. Se não houver nenhuma questão, podemos passar à votação. Quem vota contra a proposta da senhora vereadora? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, senhora vereadora. O ponto 2 é uma alteração a um loteamento para inclusão. O loteamento não tinha previsão na mancha de algumas das construções, nomeadamente de uma piscina, e, portanto, o requerente pretende alterar a mancha do lote 1 deste loteamento, que eu vou tentar partilhar, sendo que é este, estamos a falar do lote 1, com a alteração das manchas. Neste mesmo lote, há informação técnica favorável para aprovarmos esta alteração ao loteamento. E eu propunha que assim o fizéssemos. Alguma questão, senhores vereadores? Não há? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Senhora vereadora Sara Caladé. Podemos falar sobre os dois, se não houver inconveniente, o 3 e o 4, porque são situações idênticas. Okay. Tratam-se de caducidades, de processos que não vieram levantar as licenças e que já passaram algum tempo. E, portanto, este ponto já estava agendado também há algum tempo. E com esta questão agora dos prazos, temos aqui apenas uma alteração e eu queria ver convosco se concordam com a minha visão destas duas situações. Ou seja, nós numa situação normal deliberamos a intenção de declarar a caducidade e notificar os requerentes para se pronunciarem no prazo de 10 dias em sede de audiência prévia e, caso assim não façam, ficar efetivamente declarada a caducidade. Nesta situação, e como os prazos administrativos estão suspensos, eu sugeria que nós deliberássemos a intenção de declarar a caducidade, uma vez que o processo já está agendado para a reunião de Câmara, mas que os serviços só fizessem a notificação posteriormente, quando toda esta situação estivesse terminada, e os 10 dias contariam a partir do momento que se fizesse a notificação. No entanto, já escusávamos de trazer o assunto novamente à reunião de Câmara. Se os vereadores estão de acordo com esta proposta da senhora vereadora Sara? Sim, claro. Então, podemos votar os pontos 3 e 4 juntos, se não houver nenhuma obstrução a isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, Paula. A Paula estava a tentar... Peço desculpa.
Era só para perceber se deve ficar referenciada a situação dos serviços só notificarem posteriormente. Eu penso que sim. Sim. Eu penso que deve então, ficar referenciado isso, sim. Porque Claro, é uma instrução para os próprios serviços. ao que a Câmara está a deliberar, tem que ficar na ata. Ok. Certo. Basta só dizer que os serviços irão, portanto, notificar após O retomar normal desta situação. das situações. Concorda com esta questão, Engenheiro Castro, do ponto de vista administrativo? Se for levantado, retomamos a normalidade. Não é? Porque havia aqui a eventual possibilidade de retirar os pontos, mas já que estão aqui, assim escusam de vir outra vez à reunião de Câmara, não é? Sim, declarar a intenção parece-me perfeito. Notificar quando o estado de emergência for levantado. Que isto vamos retomar a normalidade. Parece-me bem, fica tudo na ata. Então, voltando aqui à votação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Apesar de ser uma reunião pública, ou supostamente ser uma reunião pública, hoje, também aproveitando esta exceção da lei, não temos público e, portanto, vou dar por concluída a reunião de Câmara, agradecendo a todos, enfim, nestas circunstâncias difíceis, mas que não podemos deixar de ressalvar que hoje, neste particular, é um dia histórico no município de Vagos. Foi a primeira reunião que nós fizemos usando estes meios telemáticos e aproveito para agradecer a todos o empenho para que isto fosse possível. Termino com uma mensagem, mais uma, de esperança e de empenho para os próximos dias, que serão dias difíceis, onde contamos com todos e espero que consigamos ultrapassar esta crise o mais rapidamente possível, mas só o conseguiremos fazer com o apoio e a contribuição de todos. Por isso, muito obrigado a todos. Pedia à senhora... Sim, João. Sou vereador João. Se não se importa, eu gostava de clarificar só duas questões. Sim. Uma é que, em relação ao ponto A4, efetivamente já recebi informação do Sr. Vereador Pedro Bento. A questão é que ele enviou para o meu e-mail institucional da Câmara e não sei porque é que ele ficou lá. Ele agora reenviou para o meu e-mail pessoal e já recebi informação, já verifiquei que está lá tudo, portanto, assunto sanado. Em relação à questão que a Sra. Vereadora Susana colocou da reunião de 2 de Abril, se manter às 16h30 ou não, não fizemos nenhuma decisão sobre isso e, portanto, se calhar era oportuno. Eu julgo que, atendendo às circunstâncias que não existe nenhuma motivação especial para que isso aconteça, o ser às 16h30 era a razão de fazermos a tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança a seguir. Portanto, uma vez que isso não existe, eu, em princípio, acho que faria mais sentido fazermos às 9h30, como temos feito. Se ninguém se opuser. Concordo. Ok. Concordo. Então, pedi à Sra. Vereadora Sara para desligar a gravação, para depois disponibilizarmos ao público.